A taça de vinho tremeu na minha mão enquanto eu olhava para o líquido carmesim dentro, observando-o ondular a cada toque nervoso do meu dedo contra o cristal. Ao meu redor, o barulho de conversas casuais e risadas enchia a sala de estar de Martim, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava diferente esta noite. Errado de alguma forma. O ar parecia pesado, carregado com uma eletricidade que fez os cabelos da minha nuca se arrepiarem. Eu não queria vir a este jantar em primeiro lugar. 20 estranhos amontoados em um espaço destinado a metade disso. Todos eles aqui, porque Martin havia prometido algo especial. Uma apresentação de algum suposto vidente renomado. Como um cético de longa data, revirei os olhos quando ele me disse, mas ele insistiu. Agora, observando a mulher em questão trabalhar na sala, senti uma vontade inexplicável de ir embora. Ela era mais velha do que eu esperava, com cabelos com mechas prateadas e olhos penetrantes que pareciam perfurar quem quer que estivesse falando. O nome dela era Helena, e ela se movia pela multidão com facilidade praticada, oferecendo previsões vagas e insights que poderiam se aplicar a qualquer um. Técnicas clássicas de leitura fria. Eu tinha estudado o suficiente sobre vigaristas e mentalistas para reconhecer os sinais. Sua figura materna? Ela está tentando te dizer algo. Helena disse a uma jovem perto de mim, sua voz carregando peso teatral o suficiente para chamar a atenção. Ela quer que você saiba que ela está orgulhosa. Tomei outro gole de vinho, maior dessa vez, tentando abafar o crescente mal-estar no meu estômago. O ambiente parecia muito quente, muito próximo. As vozes ao meu redor começaram a se confundir, tornando-se uma cacofonia de sussurros que pareciam pressionar meu crânio. Fechei os olhos por um momento, tentando me centrar. Foi quando tudo mudou. Há um poder mais forte aqui. Helena anunciou de repente, sua voz cortando a conversa como uma faca. Outra pessoa precisa ser reconhecida. Meus olhos se abriram, de repente. A sala ficou em silêncio, o tipo de silêncio pesado que parece um peso físico. O olhar de Helena varreu os rostos reunidos, mas eu poderia jurar que ela ficou em mim por uma fração de tempo a mais. Meu coração começou a bater forte contra minhas costelas. Olhem um para o outro, ela ordenou. Realmente olhem. Vejam um ao outro claramente. Se você se sente atraído por alguém, se você tem uma mensagem para essa pessoa, fale. O silêncio se estendeu, tornando-se desconfortável. Meus olhos foram atraídos para uma mulher do outro lado da sala. Temi, eu tinha ouvido alguém. Chamá-la antes, algo sobre ela. Eu não conseguia explicar, mas olhar para ela fez meu peito doer com uma tristeza que não era minha. Alguém aqui tem um dom, Helena pressionou, sua voz caindo para pouco mais de um sussurro. Um dom poderoso que precisa ser despertado. Seus olhos se fixaram nos meus, e naquele momento senti como se ela pudesse ver diretamente através da minha alma. Oh, meu Deus, ela respirou. É você. A taça de vinho escorregou dos meus dedos repentinamente dormentes, quebrando-se contra o piso de madeira. Mas ninguém se moveu para limpá-la. Todos os olhos estavam em mim, e eu podia sentir o olhar coletivo deles como um toque físico pressionando minha pele. Você é uma empata, Helena disse, movendo-se em minha direção com uma intensidade que me fez querer dar um passo para trás. Uma empata natural, a mais forte que já conheci. Ela pegou minha mão e no momento em que sua pele tocou a minha, um choque de eletricidade pareceu percorrer todo o meu corpo. A sala começou a girar, as cores se borrando e mudando. A música encheu minha cabeça, não de nenhum alto-falante, mas de dentro da minha própria mente. Don't Stop Believing, do Journey. Tocando tão claramente como se eu estivesse usando fones de ouvido. Mas por baixo dela, eu podia ouvir outra. A coisa.
Sussurros, inúmeros sussurros, todos tentando falar ao mesmo tempo. Diga a ela, Helena insistiu, apertando minha mão com mais força. Diga a Temi o que você está sentindo. Abri a boca para protestar, para rir, mas o que saiu foi uma torrente de palavras que eu não pretendia falar. Mark, ouvi-me dizer, minha voz cheia de emoções que não eram minhas. Ele quer agradecer a você por estar lá, por tocar sua música quando as coisas ficaram escuras. O rosto de Temi perdeu a cor. A sala pareceu ficar mais fria, as sombras nos cantos mais profundas. Alguém engasgou, mas parecia distante, como se viesse debaixo d'água. Isso era só o começo. Conforme a noite avançava, mais segredos viriam à tona, mais verdades ocultas viriam à tona. E a cada revelação, eu me sentia escorregando mais, da pessoa racional e cética que sempre fui para algo completamente diferente. Algo que pudesse espiar os cantos mais escuros da alma das pessoas e arrancar as coisas que elas tentaram desesperadamente manter escondidas. Eu não sabia na época, mas aquela noite marcaria o fim da minha antiga vida e o começo de algo muito mais assustador. Porque quando você abre essa porta, quando você se permite ver o que está por trás da superfície da realidade cotidiana, não há como fechá-la novamente. E algumas verdades é melhor deixar enterradas. As semanas seguintes àquele fatídico jantar se tornaram um borrão de noites sem dormir e encontros cada vez mais perturbadores. Helena me acolheu, insistindo em me ajudar a desenvolver meu dom, mas a cada sessão eu sentia menos como se estivesse aprendendo uma habilidade e mais como se estivesse perdendo pedaços de mim mesma. O primeiro horror verdadeiro veio durante o que Helena chamou de leitura controlada. Um estranho, um homem chamado James, sentou-se à minha frente em seu escritório mal iluminado. O ar estava pesado com incenso e o único som era o tic-tac suave de um relógio antigo sobre a lareira. James me entregou seu relógio, um simples relógio de prata gasto pelo tempo. No momento em que meus dedos se fecharam em volta do metal, o mundo mudou. O escritório se dissolveu ao meu redor, substituído por flashes de imagens e emoções tão intensas que me fizeram querer gritar. Vi um porão iluminado por uma única lâmpada nua. Ouvi o som de uma criança chorando. Senti o peso da culpa tão pesado que ameaçou me esmagar. Tem uma garota, ouvi-me dizendo, minha voz estranha e distante para meus próprios ouvidos. No porão, ela está chorando pela mãe. Minhas mãos começaram a tremer violentamente. Você a colocou lá. Você está arrependido agora, mas você a colocou lá. James se lançou pelo espaço entre nós, seu rosto contorcido de raiva e medo. Você está mentindo, ele gritou. Mas eu podia ver a verdade em seus olhos, a mesma verdade que eu tinha visto naquela visão horrível. Helena teve que contê-lo fisicamente enquanto ele tentava me agarrar. Aquela noite marcou uma virada. A notícia se espalhou rapidamente em certos círculos sobre o que eu poderia fazer. E logo, as pessoas começaram a me procurar. Elas vinham com objetos, anéis, relógios, fotografias antigas, cada um carregando seu próprio fardo de memórias e segredos. E a cada leitura, as visões se tornavam mais vívidas, mais horripilantes. A aliança de casamento de uma mulher me mostrou a lenta descida do marido à loucura, culminando em uma noite de violência que ela nunca havia relatado. O ursinho de pelúcia de uma criança revelou anos de abuso sistemático escondido atrás de portas fechadas. A gravata favorita de um homem carregava o eco persistente de seus últimos momentos antes de ele se enforcar com ela. Tentei parar. Tentei calar a boca, mas as visões vieram de qualquer maneira, sem serem convidadas e indesejadas. Andar pela rua se tornou uma provação. Cada contato casual com um estranho ameaçava me puxar para seus momentos mais sombrios. Comecei a usar luvas, evitando qualquer tipo de toque, mas não foi o suficiente. A pior parte não foram as visões em si, mas a maneira como elas começaram a me mudar.
Eu me vi sabendo coisas que não deveria saber, coisas que ninguém deveria saber. O peso dos segredos de outras pessoas me pressionava, tornando cada vez mais difícil lembrar quais pensamentos e memórias eram meus. Uma noite, sentada sozinha em meu apartamento, vi meu reflexo no espelho e não reconheci a pessoa que me encarava. Meus olhos mudaram, pareciam mais velhos, assombrados, como os olhos de Helena. Eu me perguntei se era isso que acontecia com todos os empatas. Se eventualmente nos tornamos recipientes vazios, preenchidos apenas com a dor de outras pessoas. Então veio a noite que mudou tudo. Uma mulher chegou à minha porta bem depois da meia-noite, segurando uma pequena caixa de madeira. Ela estava desesperada, ela disse. Precisava saber a verdade sobre sua irmã desaparecida. Antes que eu pudesse recusar, ela colocou a caixa em minhas mãos. A visão me atingiu como um golpe físico. Eu vi sua irmã, vi o que realmente aconteceu naquela noite 10 anos atrás. Vi quem era o responsável, mas mais do que isso, eu vi algo observando das sombras. Algo que estava lá o tempo todo, alimentando-se da escuridão nos corações das pessoas. E agora ele tinha notado que eu estava notando isso. Quando voltei a mim, eu estava de joelhos, sangue escorrendo do meu nariz. A mulher tinha ido embora, mas a caixa permaneceu. E agora eu sabia. O presente não era um presente de forma alguma. Era uma maldição. Uma porta que, uma vez aberta, não podia ser fechada. E através daquela porta, as coisas podiam passar em ambas as direções. Eu podia senti-lo agora, me observando, esperando. E eu sabia que em breve, muito em breve, ele faria mais do que apenas observar. O confronto final aconteceu em uma noite em que o próprio ar parecia crepitar com energia malévola. Eu não dormia há dias, não ousava fechar os olhos. As visões eram constantes agora, sangrando uma na outra até que eu não conseguia mais dizer onde os pesadelos de uma pessoa terminavam e os de outra começavam. Helena tinha parado de atender minhas ligações. Quando finalmente invadi sua casa, encontrei-a vazia, não apenas de pessoas, mas de qualquer sinal de que alguém já havia morado lá, exceto por um único bilhete, escrito em uma caligrafia que reconheci como minha, embora não me lembrasse de tê-lo escrito. O presente nunca foi para ser um presente. Era uma isca. Foi quando eu entendi. O jantar, Helena, o despertar das minhas habilidades, tudo tinha sido orquestrado. Não para revelar algum talento oculto, mas para abrir uma porta, para criar uma ponte entre nosso mundo e outra coisa. Algo que se alimentava de segredos, de dor, da escuridão que vive nos corações humanos. Dirigi até a casa de Martin, onde tudo começou. O lugar era escuro, parecia abandonado, mas eu podia sentir o mal emanando de dentro, como o calor de uma fornalha. Usando a chave reserva que ele me deu anos atrás, entrei. A sala de estar estava exatamente como eu me lembrava daquela primeira noite, até a disposição dos móveis. Mas agora eu podia ver o que não tinha conseguido ver antes. As sombras não eram apenas sombras. Elas se moviam, pulsavam, estendiam-se com tentáculos de escuridão em direção a qualquer coisa que vivesse, respirasse e guardasse segredos. No centro da sala estava Helena, ou o que usava o rosto de Helena. Seus olhos estavam completamente pretos agora, e seu sorriso era muito largo, cheio de dentes demais. Finalmente, ela disse, mas sua voz estava em camadas com outras vozes, ecoando como se de uma grande distância. Você entende agora? Não. É? Por que escolhemos você? Eu entendi. Meu ceticismo, minha mente racional, eles me fizeram perfeito para o propósito deles. Porque quem melhor para abrir uma porta do que alguém que não acredita em portas? As sombras estavam se movendo mais rápido agora, se unindo em formas que machucavam meus olhos ao olhar. Eu podia senti-las tentando alcançar minha mente para
Usar os caminhos que foram abertos quando comecei a ler as pessoas. Mas eu tinha uma última carta para jogar. Veja, em todas aquelas semanas tocando objetos, lendo os segredos mais obscuros das pessoas, eu não estava apenas recebendo informações. Eu estava reunindo, armazenando cada horror, cada tragédia, cada momento de pura escuridão humana. Eu os mantinha todos dentro de mim agora. E a escuridão, como se vê, pode ser usada contra si mesma. Eu me abri completamente, deixando cada visão terrível, cada segredo, cada pesadelo que eu havia absorvido vir à tona de uma vez. As sombras recuaram, contorcendo-se como se estivessem em condor. O rosto de Helena se contorceu, a máscara da humanidade deslizando para revelar algo antigo e terrível por baixo. A casa em si parecia tremer, as paredes gemendo sob a pressão de tanta escuridão concentrada. Eu podia sentir que estava começando a desaparecer. Minha própria identidade se dissolvendo sob o ataque das memórias de tantos outros. Mas eu segurei, continuei empurrando, até que finalmente as sombras implodiram, colapsando sobre si, mesmas com um som, como 1000 gritos sendo subitamente silenciados. Helena, ou o que estava usando seu rosto, desmoronou em cinzas. A escuridão recuou, deixando para trás apenas sombras comuns. Acordei no hospital 3 dias depois. A história oficial era que houve um vazamento de gás na casa de Martin, causando alucinações em massa e envenenamento por monóxido de carbono. Várias pessoas morreram, incluindo Martin e Helena, embora, curiosamente, nenhum corpo tenha sido encontrado. Eu ainda tenho a habilidade. Ainda posso ler objetos, ainda espiar as profundezas ocultas das pessoas, mas agora entendo o que realmente é. Não um presente, mas uma cicatriz. Um lembrete permanente de quão fina é a barreira entre nosso mundo e os outros, e quão facilmente a escuridão pode se disfarçar de luz. Não faço mais leituras, mas às vezes, tarde da noite, vejo meu reflexo no espelho e vejo algo se movendo nas sombras atrás de mim. E me pergunto, eu realmente fechei aquela porta? Ou apenas me convenci de que fechei? Porque essa é a questão de ser cético. Às vezes, a coisa mais perigosa não é acreditar em algo que não é real, é não acreditar em algo que é. Dizem que as memórias da infância desaparecem como fotografias antigas, as bordas ficando suaves e as cores se misturando até que a verdade se torna indistinguível da imaginação. Mas algumas memórias permanecem afiadas como navalhas, cortando os anos com uma clareza que faz você desejar que elas tivessem se borrado. A minha remonta a quando eu tinha 7 anos, em uma pequena cidade mexicana, onde o ar da noite carregava sussurros de coisas que não deveriam existir. Lembro-me de tudo sobre aquela noite. A maneira como o luar pintava retângulos prateados. No chão do nosso quarto, a respiração suave da minha irmã na cama ao lado da minha, o tic-tac persistente do relógio que marcava 1h da manhã. O sono me iludiu, como costumava acontecer naqueles dias, deixando-me traçar padrões na parede texturizada ao lado da minha cama. A casa estava acomodada em seu silêncio noturno, quebrado apenas pelo rangido ocasional de madeira velha se ajustando ao ar frio. Foi quando notei pela primeira vez a mudança no ar. Sutil a princípio, como a queda de pressão antes de uma tempestade. A escuridão ao redor da porta do nosso quarto pareceu engrossar, reunindo-se em uma forma que se movia com lentidão deliberada. Lembro-me de pensar em como era estranho que eu pudesse ver o movimento tão claramente, como se a própria escuridão tivesse decidido tomar forma. A princípio, pensei que fosse minha prima Maria, que morava conosco na época. A figura usava o que parecia ser um vestido,
suas bordas perdidas nas sombras, e no topo de sua cabeça estava um distinto chapéu pontudo que arranhava algo primitivo em minha memória. Uma forma que pertencia aos livros de histórias, não ao meu quarto. À 1 da manhã, mas quando a figura entrou completamente no quarto, o luar revelou o que minha mente lutava para processar. Esta não era Maria. Esta coisa era muito baixa para ser ela, a menos que ela estivesse de alguma forma andando de joelhos. No entanto, mesmo essa explicação racional desmoronou quando percebi com horror crescente que a figura não estava andando. Estava flutuando, seus pés nunca tocando nosso piso de madeira gasto. O rosto. Deus, o rosto. Mesmo agora, décadas depois, posso vê-lo com perfeita clareza. Tinha as feições desgastadas de uma mulher idosa, mas erradas de maneiras que desafiam a explicação. Os olhos eram muito grandes, consumindo muito do rosto, e não continham nada do calor ou emoção que torna um rosto humano. Eram poças negras que não refletiam nada, colocadas em um rosto congelado, em uma expressão de tal vazio que fez meu sangue gelar. Com uma lentidão agonizante, a entidade flutuou em direção à cama da minha irmã. Cada centímetro de movimento parecia esticar o tempo como caramelo, o ar ficando mais espesso a cada segundo que passava. Fiquei ali, paralisada por um medo tão profundo que parecia um peso físico no meu peito. Minha irmã continuou dormindo, felizmente inconsciente do horror pairando sobre sua cama, aqueles olhos impossivelmente grandes fixos em seu rosto pacífico. Eu queria gritar, avisá-la, fazer algo, qualquer coisa, mas o terror roubou minha voz. Tudo o que consegui foi um pequeno som involuntário, pouco mais que um sussurro. Mas no silêncio mortal daquele quarto, poderia muito bem ter sido um trovão. A cabeça da coisa se virou em minha direção com uma velocidade que desafiava a física, aqueles olhos sem fundo travando nos meus. Naquele momento, o tempo pareceu parar completamente. Eu vi tudo com uma clareza impossível. A maneira como seu vestido ondulava sem vento, os ângulos agudos de seu chapéu cortando o luar. E aqueles olhos terríveis e infinitos, perfurando os meus com uma inteligência que parecia antiga e alienígena. O que aconteceu em seguida assombraria meus sonhos pelos próximos anos. A criatura se moveu com velocidade explosiva, transformando-se de uma presença assustadoramente parada em um borrão de sombra em movimento. Ela disparou pela porta do nosso quarto como se puxada por uma força invisível, deixando para trás apenas a imagem residual de sua forma queimada em minha visão e a violenta perturbação do ar que fez as cortinas dançarem. Eu mergulhei sob meus cobertores, criando uma fortaleza de tecido entre mim e o que quer que tivesse acabado de visitar nosso quarto. Meu coração trovejou tão alto que eu tinha certeza de que acordaria a casa inteira. Fiquei lá, tremendo, até que os primeiros raios do amanhecer começaram a penetrar em meu casulo protetor. A manhã trouxe consigo o conforto familiar da luz do sol e os sons normais de nossa casa despertando para a vida. Minha irmã seguiu sua rotina matinal, completamente inconsciente do horror que a vigiava durante a noite. Quando finalmente criei coragem para contar aos meus pais o que tinha visto, suas reações foram exatamente o que você esperaria: dispensas gentis e explicações racionais. Você estava sonhando, mijo, disse minha mãe, alisando meu cabelo com ternura praticada. Provavelmente eram apenas sombras das árvores lá fora, meu pai ofereceu, embora nós dois soubéssemos que não havia árvores altas o suficiente para alcançar nossa janela do segundo andar. Uma bruxa flutuante com olhos enormes e um chapéu, contudo, parecia algo de uma história infantil, não da realidade. Até eu comecei a duvidar de mim mesma com o passar dos anos, arquivando a memória sob imaginação infantil.
apesar do terror visceral que ressurgia toda vez que eu me lembrava daqueles olhos. A vida continuou. Fiquei mais velha. Aprendi a dormir sem uma luz noturna e, gradualmente, parei de verificar os cantos do meu quarto em busca de sombras à espreita. O incidente se tornou uma história que eu raramente contava, uma que ganhava olhares céticos e acenos educados quando eu a compartilhava. Afinal, quem acreditaria em uma bruxa flutuante que visitava quartos de crianças no meio da noite? Mas o destino ainda não havia terminado comigo. 4 anos depois daquela noite, enquanto eu estava sentado fazendo o dever de casa em frente à televisão, o noticiário da noite destruiria todas as explicações racionais que eu havia construído para justificar meu encontro. A voz do âncora do noticiário chamou minha atenção primeiro. Algo sobre um policial atacado em uma cidade a apenas 3 horas da nossa. Olhei para cima, meio ouvindo, até que as palavras "figura flutuante" cortaram minha consciência como uma faca. O controle remoto caiu da minha mão, enquanto a descrição do policial transformava meu sangue em gelo. Ela veio do céu. A voz do policial tremeu enquanto ele contava sua experiência. Caiu bem em cima do meu carro de patrulha, pele escura, vestido todo de preto, com um chapéu pontudo. Cada palavra que ele falava combinava com minha memória com uma precisão assustadora. Mas os olhos dela eram enormes, desumanos. Ela se movia mais rápido do que qualquer coisa que eu já vi. O retrato falado da polícia apareceu na tela, e meu mundo se inclinou em seu eixo. Lá estava ela, a entidade exata que havia visitado meu quarto 4 anos atrás. Renderizada em preto e branco, mas inconfundível. Os ângulos agudos do chapéu, a expressão vazia, aqueles olhos terríveis que se fixaram nos meus na escuridão do meu quarto de infância. O policial havia sido atacado enquanto estava em patrulha, a coisa tentando arrastá-lo pela janela do carro com uma força impossível. Ele havia perdido a consciência durante o encontro e foi encontrado horas depois, seu uniforme rasgado e sua pele marcada com arranhões que desafiavam a explicação médica. Mas isso não era tudo. Conforme o relatório continuava, eles mencionaram outro avistamento de 2010. Outro policial, outro encontro com a mesma entidade. A descrição combinava perfeitamente. Velocidade sobre-humana, o chapéu pontudo, aqueles olhos distintos que pareciam engolir a própria luz. Cada detalhe confirmava o que eu tinha visto, validando uma memória que passei anos tentando racionalizar. O controle remoto escorregou dos meus dedos dormentes, batendo no chão. Meus pais, que haviam descartado minha história anos atrás, ficaram sentados em silêncio atordoado enquanto o repórter continuava detalhando os incidentes. Minha mãe se benzeu, murmurando orações baixinho. O rosto do meu pai ficou pálido, seu ceticismo anterior substituído por um olhar de reconhecimento preocupado. Naquela noite, pela primeira vez desde que eu tinha 7 anos, pedi para dormir no quarto dos meus pais. A escuridão do meu próprio quarto parecia pulsar com memórias daquele encontro, e cada sombra continha o potencial para aqueles olhos enormes emergirem mais uma vez. Eu estava velho demais para tais medos, mas a confirmação do meu terror de infância havia despojado anos de racionalidade cuidadosamente construída. O sono não veio facilmente por semanas depois disso. Cada som noturno se tornou suspeito. Cada movimento no canto do meu olho, uma visita potencial. O conhecimento de que eu não estava sozinho em minha experiência trouxe pouco conforto. Em vez disso, abriu questões aterrorizantes sobre o que mais poderia estar lá fora, movendo-se pela escuridão quando menos esperamos. Até hoje, continuo cético sobre a maioria das alegações paranormais, mas sei o que vi naquela noite no meu quarto de infância e sei que em algum lugar lá fora, 2 policiais também viram. Seus encontros viraram notícia, tornaram-se parte do registro oficial.
enquanto inúmeros outros podem ter histórias semelhantes que têm medo de compartilhar. Às vezes, tarde da noite, me pego pensando em minha irmã, dormindo pacificamente enquanto aquela coisa estava sobre sua cama. Quais eram suas intenções? Por que ela fugiu quando fiz aquele pequeno som? E o mais preocupante, aquela noite, foi realmente a primeira vez que ela me visitou, ou apenas a primeira vez que consegui ficar acordado o suficiente para vê-la? Os anos se passaram, mas as perguntas permanecem. Nos cantos escuros das noites mexicanas, histórias ainda circulam sobre a bruxa que flutua na escuridão com seu chapéu pontudo e olhos terríveis. A maioria descarta esses contos como folclore ou imaginação, assim como meus pais uma vez descartaram minha história. Mas eu sei melhor agora. Há coisas neste mundo que desafiam a explicação. Entidades que se movem pelas sombras da nossa realidade com seu próprio propósito desconhecido. Eu vi uma com meus próprios olhos, olhares fixos em algo que não deveria existir. E em algum lugar lá fora, na vasta escuridão da noite, ela ainda está esperando, observando, flutuando pelos pesadelos de outras pessoas com aqueles olhos impossivelmente grandes e aquele chapéu pontudo, deixando para trás nada além de certezas despedaçadas e a pergunta persistente: o que mais há lá fora, além do limite do que estamos dispostos a acreditar?